Olá, sejam bem-vindos ao webinar da UTRS 8. Meu nome é Vanessa Pavan, consultora da UTRS Group, e hoje nós daremos início a uma série de vídeos mostrando como ficou a versão 8 do UTRS. Serão 5 vídeos mostrando as novas funcionalidades, novos layouts e diversas outras funções aí também disponíveis nessa versão. O primeiro vídeo será sobre a parte de visão geral e gerenciamento de tickets, que é o vídeo que inicia hoje. O segundo vídeo será sobre a parte de personalização. Terceiro vídeo sobre a parte de dashboards, relatórios e calendário. O quarto vídeo será sobre gerenciamento de áreas. E finalizamos com o quinto vídeo sobre a interface externa do cliente. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo abordado nesse vídeo, vocês podem entrar em contato através do site da otrs.com.br na parte de contato. E também, caso algum conteúdo que não foi abordado por aqui, vocês desejam saber mais sobre, também podem entrar em contato no mesmo site. Então vamos dar início ao nosso primeiro vídeo, que será sobre a parte de visão geral e gerenciamento de tickets. Nesse vídeo eu vou mostrar e falar sobre alguns termos novos que a gente tem nessa versão 8 do OTRS, mostrar como ficou a distribuição da tela para a visão do analista, do agente. Vou mostrar a tela de criação de tickets, a tela após a criação de tickets e as ações disponíveis dentro de um determinado ticket, como mover de fila, agrupar, dividir, adicionar uma nota, encaminhar um e-mail. Então, vamos iniciar. A primeira tela que eu tenho aqui é a interface do meu analista após o login. Essa primeira tela é o painel, é a parte de dashboard dele. Toda vez que um determinado agente fazer o login na ferramenta, essa é a primeira tela que ele vai ter contato. Primeiro ponto que eu quero falar sobre essas opções aqui na minha lateral direita, na parte superior. Primeiro ícone que eu tenho aqui é a parte de avatar do meu agente. Se ele selecionar a parte de personalização, selecionar aqui o avatar, ele vai ver o menu aqui da personalização e aqui dentro terão várias opções disponíveis que vão desde troca de senha, a parte de trocar layout, trocar idioma do sistema, colocar fuso horário, configurar notificações, configurar o organizador, tudo isso será abordado com mais detalhes no segundo vídeo, no próximo vídeo do webinar. Logo abaixo aqui eu vou ter os itens de organizador que foram configurados na parte de personalização, que são várias listagens sobre várias informações disponíveis aí no sistema, que também serão abordadas a mais no próximo vídeo. Na parte aqui de cima eu tenho duas coisas interessantes. A primeira dela é o menu principal, onde eu vou ter toda a divisão das áreas disponíveis aqui do sistema. Já vou passar uma a um para elas com vocês. Em seguida eu tenho aqui a parte do ícone de notificações, o ícone de pesquisa e o ícone de ação, que vai ter algumas opções aqui para a gente fazer criações de coisa no sistema. Também vou falar sobre elas mais aprofundado em seguida. E aqui eu tenho a parte do meu painel, do meu dashboard, onde eu configuro as informações iniciais, onde eu coloco o que eu quero que exiba, faço toda a configuração por aqui. A parte de painel de dashboard vai ser explicada aí bem mais a fundo no terceiro vídeo do webinar também. Então, vamos iniciar aqui com a parte do menu principal. Vou abordar cada um desses ícones aqui, falar mais ou menos o que significa cada um deles, e depois a gente vai passando pelas outras seções do sistema também. O primeiro ponto que eu tenho aqui é a parte de dashboards. Aqui é um atalho para o painel, a opção que a gente estava anteriormente. Aqui é a parte onde eu faço a criação de estatísticas e relatórios dentro do sistema. Então, eu posso criar uma lista de chamados abertos na semana, fechados, chamados por analista, chamados por fila, tudo isso é feito nessa parte aqui de estatísticas e relatórios. A parte de visão geral de calendário, onde eu configuro vários compromissos dentro aqui do meu sistema para quando eu tiver, que podem estar ou não relacionados a um determinado ticket. Quando eu tiver, por exemplo, alguma visita técnica ou tem alguma reunião, eu quero criar um alerta no meu sistema, eu posso usar essa opção aqui. Então, toda essa aba aqui, ela vai ser abordada mais a fundo no terceiro vídeo do webinar. Seguindo aqui, eu tenho uma parte importante para o nosso vídeo de hoje,
Aqui eu tenho tudo que é relacionado à parte de tickets. Então, eu tenho abertura de tickets, que pode ser através de telefone ou através de e-mail. As duas vão ter o mesmo layout, os mesmos campos que devem ser preenchidos. A diferença é que a segunda opção, quando eu abro um chamado via e-mail, ele já vai pegar todo o conteúdo que foi inserido no meu assunto, no meu texto, e vai direcionar isso para o cliente que tiver associado no meu ticket. Aqui eu tenho algumas listas já prontas que vêm na versão 8 do OTRS, e algumas listagens aqui possíveis para eu, por exemplo, saber a quantidade de chamadas que foram criadas recentemente, fechados. Então, se eu clicar aqui, ele vai me direcionar para essa listagem de tickets. Tem outras opções aqui, por exemplo, para visualizar os tickets que ainda não foram resolvidos, que estão desbloqueados, então que ninguém ainda começou a atender eles, os tickets que tiveram algum tipo de pendência já atingida, tickets que estão já escalados, então já teve algum tipo de vencimento neles. Então aqui são algumas opções que a gente tem disponíveis para facilitar aqui a nossa consulta de alguma informação. Terceira opção que eu tenho aqui é a parte de base de conhecimento. A partir daqui a gente começa a falar sobre a parte de gerenciamento de áreas, que vai ser o nosso quarto vídeo, onde eu vou abordar mais a fundo também, mas vou comentar aqui e passar rapidamente o que faz cada uma delas. Parte de base de conhecimento, eu tenho aqui tanto a parte de criação de uma nova base de conhecimento, como também algumas listas aqui para visualizar as que foram criadas recentemente ou atualizadas, e as que possuem melhor avaliação também. Tem a parte aqui de gerenciamento de serviços, que vai mostrar para mim tanto o meu catálogo de serviços dentro do sistema e também vai mostrar os meus SLAs criados e configurados. E dependendo qual opção que eu utilizo aqui, eu vou ter uma visão de um dado ou então de outro. Se eu selecionar, por exemplo, os serviços e selecionar um determinado item do catálogo, ele vai me mostrar os SLAs associados a ele. E se eu abrir um determinado SLA, ele vai me mostrar os serviços que estão associados a ele. Também teremos outras informações, como quem criou o serviço, a data de criação, a categoria dele, o calendário do SLA, os prazos desse SLA, fica tudo aqui disponível para visualização nessas duas opções. Minha parte aqui de gerenciamento de cliente, que é tanto para eu criar um determinado cliente, como também um usuário cliente associado a esse meu cliente. O cliente é quando eu digo em relação a uma organização, uma empresa, e o usuário cliente é quando eu estou falando sobre algum funcionário, algum solicitante dessa empresa ou dessa organização. Essa opção aqui, dependendo como tiver configurado o TRS, pode ser que ela não vai ser utilizada. Então, se tiver algum tipo de integração com AD ou LDAP, pode ser que isso aqui não seja utilizado, porque vai ser tudo criado dentro desse AD ou dentro desse LDAP. Aqui eu tenho a parte de gerenciamento de ativos, que se tiver instalado no sistema, vai dar essa opção aqui para a gente criar itens de configuração no sistema e também visualizar os meus itens de configuração através das classes. E a última opção que a gente tem aqui é a opção de administração, onde eu posso ser direcionada para o painel administrativo, para a parte de configurações de sistema, ou então onde eu posso aqui clicar e ter uma análise da documentação do sistema. Então, esse aqui é como fica o nosso menu principal e algumas opções que já vêm aqui pré-configuradas para a gente. Algumas desses menus pode ser que eles sejam diferentes dependendo do analista que está logado. Então, se eu tenho um analista que ele não tem acesso à administração, essa opção aqui, por exemplo, da aba de administração não vai aparecer. Se eu não tiver, por exemplo, o módulo de ativos do CMDB instalados, não vai aparecer essa opção aqui para mim também. Então, esse é um exemplo que eu estou mostrando já com tudo instalado no sistema, para vocês terem uma visão macro aí de tudo que pode ter disponível, mas saibam que pode diferenciar um pouco de ambientes para ambientes essa lista aqui dos menus. Fechando aqui o menu, agora eu vou mostrar outras três opções que a gente tem aqui. A primeira delas é a parte de notificações. Essas notificações são notificações do próprio sistema em relação a tickets. Então, quando, por exemplo, eu tenho a criação de um ticket ou que o cliente respondeu um determinado ticket, eu posso consultar tudo por aqui.
Esse é um dos métodos que a gente tem de notificações. Além do e-mail e SMS, eu posso ter as notificações que aparecem aqui dentro do próprio sistema. E a analista pode marcar aqui para visualizar tudo, ou, por exemplo, marcar tudo como lido. E se ele coloca aqui para mostrar tudo, ele consegue visualizar os textos dessas notificações. Então, para um analista que fica bastante tempo logado no sistema, que faz abertura constante de chamados e o atendimento, tudo aqui pelo sistema, essa opção aqui ela é bem útil porque eu não preciso acessar nenhum e-mail para visualizar as minhas notificações. A outra opção que eu tenho aqui disponível é a parte de pesquisa. Essa parte de pesquisa ela é bem interessante porque ela não traz só informações relativas a chamados. Conforme eu vou escrevendo alguma coisa aqui no sistema, ele vai me trazendo informações sobre chamados, sobre itens de configuração, de ativos, sobre serviços, FAQs. Então, tudo que eu escrever aqui, ele vai trazer aí diversos objetos diferentes que podem ser chamados ou não. Então, conforme eu vou escrevendo aqui, tem diversos parâmetros diferentes aqui na parte da pesquisa que eu posso usar. Conforme eu vou escrevendo, ele vai filtrando a informação aqui para mim também. Se eu colocar para mostrar tudo, ele vai trazer aqui para mim todas as informações que foram encontradas com a palavra que eu selecionei. E eu posso fazer alguns filtros aqui para, por exemplo, só filtrar por chamados, ou só filtrar por compromissos de calendário, ou então por base de conhecimento. Então, se eu vou, por exemplo, colocando aqui base de conhecimento, ele já filtra aqui para mim e traz dois artigos aqui disponíveis. Se eu colocar aqui para remover esse filtro na lixeira, ele já volta a trazer o restante das informações. Se eu colocar, por exemplo, apenas chamados, e aí ele faz esse filtro para mim. Então essa opção de pesquisa ela é bem refinada no sistema e ela é muito útil para a gente consultar tudo possível dentro do sistema. A gente não está apenas agora preso apenas à parte de tickets, à parte de chamados. A gente tem uma visão além aqui que pode ser utilizada nessa parte de pesquisa. Se eu selecionar aqui a parte de utilizar referência para refinar a busca, eu tenho aqui o acesso a vários parâmetros. Eu vou para a parte da minha documentação do sistema, documentação oficial, e eu tenho ali diversas opções que eu posso usar a mais, além de apenas escrever uma palavra aqui. Tem outras diversas opções que podem ser usadas para refinar ainda mais as palavras e a busca que eu estou realizando no sistema. A outra opção que eu tenho aqui é o menu de ação. Esse menu de ação ele é bem interessante porque ele traz aqui tudo o que dá para a gente fazer em relação à criação dentro do sistema. Então, por exemplo, na parte de comunicação, eu posso fazer o registro de uma ligação, que é um chamado via fone, ou então um registro de um e-mail, que é um novo ticket via e-mail. Eu posso fazer a criação de um ticket via processo, eu posso fazer aqui na parte de relações de clientes a criação de um cliente ou de um usuário cliente. Na parte de tempos e recursos, eu posso fazer a parte de adicionar um compromisso. Na base de conhecimento, adicionar um artigo. Então, tudo que tiver em relação à criação para o nosso analista aí do dia a dia, sem falar da parte de analista administrativo, fica disponível aqui nessa opção de mais. Vou voltar aqui para o meu dashboard. E agora, usando essa opção aqui do mais, a gente vai para a parte de registrar ligação na tela de novo chamado via telefone. E agora vou mostrar como que ficou o novo layout para essa parte de criação. Lembrando que novo chamado via fone e via e-mail, as duas vão ter o mesmo layout, os mesmos campos. Então, o primeiro ponto interessante para mostrar aqui é que eu tenho diferentes layouts para utilizar na tela da criação. Eu posso ter esse layout aqui, que é tudo apenas numa coluna só, ou eu posso ter um layout de duas colunas, ou até um terceiro layout com três colunas. Tudo isso aqui pode ser escolhido pelo analista conforme da maneira que ele quer ver as informações, conforme ele vai preenchendo aqui os campos no chamado. A primeira parte que eu tenho aqui é a parte de propriedades, onde eu vou colocar a informação do tipo do chamado, quem é meu solicitante, para qual área que ele vai ser direcionado. Então, eu vou preencher aqui, que é uma requisição de serviço, por exemplo. Vou colocar o meu cliente.
Agora, eu tenho os campos de fila, vou colocar para qual departamento que vai esse meu chamado. Lembrando que essas opções de fila, ela também é filtrada conforme as permissões do analista. Então, para esse analista, ele consegue ver todas as minhas filas, mas pode ser que para o analista, por exemplo, de marketing, ele veja apenas essas 3 filas aqui. Então, tudo isso também é configurado no sistema. Eu posso estabelecer um proprietário ou não para tratar esse meu chamado. Eu já vou deixar aqui um proprietário fixo para ele. Parte de gerenciamento de serviço é onde eu coloco o meu item do catálogo, onde eu coloco também SLA, estabeleço prioridade do chamado. Eu vou colocar aqui o serviço de VPN e vou colocar o SLA de requisição para ele. Falei com o meu cliente, entrei em contato com ele através da ligação e ele falou que tem uma prioridade alta, então vou alterar aqui e vou deixar o chamado como aberto. Conforme eu fui aqui preenchendo as informações do meu cliente, eu tenho outras abas aqui que foram expandindo, trazendo algumas informações para mim também. Então, no momento que eu coloquei o meu cliente aqui, o Pedro, ele já carregou aqui para mim a informação do cliente. Então, ele já trouxe aqui o nome dele, o fuso horário que ele utiliza, o idioma que ele utiliza o sistema. Ele já trouxe aqui também algumas opções na parte de chat, na parte de ações. Então, se o meu cliente estivesse online, por exemplo, no sistema, eu poderia iniciar uma conversa aqui de chat com ele. Eu posso colocar para criar um novo chamado aqui para ele também, seja um chamado via fone ou um chamado via e-mail. Então, eu já tenho essas ações aqui e ele já traz o cliente atribuído para mim. Se eu quiser editar o meu usuário cliente ou então o meu cliente, eu tenho essas ações aqui também. E tenho ações aqui também na parte de social para consultar o nome desse cliente no Google ou no LinkedIn. Aqui eu já tenho uma parte de status do usuário cliente, então ele traz para mim a quantidade de chamados abertos e fechados que ele possui hoje no total. E aqui no final mais algumas informações do nome de usuário e e-mail dele. E aqui ele trouxe a informação da empresa, da organização associada ao meu determinado cliente, ao meu solicitante. Então ele trouxe ali o nome, trouxe as informações do cadastro dele e também traz o menu de ações aqui para eu conseguir alterar alguma informação do cadastro, consultar esse meu cliente no mapa. Então ele me direciona aqui para uma aba do Google Maps. A parte aqui de social para consultar também no Google e no LinkedIn. E a mesma relação de chamados abertos e fechados. Aqui ele vai trazer um total da organização inteira. Aqui embaixo eu também tenho opções bem interessantes, que é a parte de histórico. Então eu tenho tanto o histórico do meu solicitante, do meu usuário cliente, que no caso aqui é o Pedro. Eu também tenho o histórico do cliente, da organização, que também possui aqui 2 tickets. Então, os 2 tickets que tem aberto, os 2 são do Pedro, mas se eu tivesse ali vários outros usuários clientes associados a essa organização, eu poderia ter aqui uma lista bem maior. Então, por exemplo, se na hora da abertura aqui eu tivesse colocando meu assunto, meu texto, preencher as informações e vi aqui no histórico que já teve um chamado aberto há pouco tempo atrás para a mesma empresa, para esse mesmo cliente, eu já posso visualizar se é o mesmo problema, se é um chamado duplicado, que está sendo aberto em duplicidade. Então, já também auxilia bastante essa parte do histórico. Voltando aqui para as informações restantes, eu tenho aqui a parte da comunicação, que ele vai trazer aqui o meu cliente, vai trazer ali a fila que vai ser encaminhada o meu chamado, e aqui eu preencho um assunto e um texto. Então, vou colocar aqui o assunto, nova configuração para VPN, e o texto vou colocar, desejo alterar a configuração X da VPN atual, segue nova configuração. E se tiver algum anexo que o meu cliente encaminhou, eu posso clicar aqui na parte de anexar arquivos ou posso arrastar ele para essa aba, que eu também vou ter esse meu arquivo anexado.
E aqui esse texto ele pode ser todo configurado pelo analista na hora da abertura, então se ele quiser colocar alguma coisa em negrito, ou se ele quiser colocar alguma imagem aqui também, se quiser colocar uma lista, uma tabela, tudo isso aqui pode ser alterado nessa parte da formatação. As cores, a fonte, tamanho das cores, criar algum tipo de link, tudo isso pode ser configurado por aqui. E aqui eu vou preencher o tempo que eu demorei para fazer a abertura do meu chamado, vou colocar aqui 10 minutos e vou colocar aqui para criar. E agora já tive então o meu chamado criado. E agora a gente vai mostrar as opções disponíveis então após a criação do chamado. Uma opção importante aí sobre eu comentar que é sobre alguns termos novos que possuem essa versão 8. O ATRS 8 ele tem alguns novos termos em relação à informação que a gente está trabalhando no momento. Então, por exemplo, aqui eu fiz a criação de um novo ticket. Então, eu estou tratando a informação ticket. Se eu estivesse fazendo a criação de uma FAQ, por exemplo, eu estaria falando sobre parte de base de conhecimento. Se eu estivesse criando um cliente ou um usuário cliente, estaria criando, então, um cliente. Todas essas opções novas no sistema são chamados de objetos de negócio. Então, toda vez que eu estiver me referindo a um ticket, a um cliente, a uma FAQ, a um ativo, a um serviço, tudo isso é chamado de objeto de negócio hoje no sistema. Então, tem esse termo novo que é BO ou OB, dependendo da qual for o idioma que você está traduzindo, mas são termos que vocês às vezes vão se deparar dentro das documentações do sistema. Então, toda vez que eu estiver falando de objetos de negócio, é algum módulo, algum item aqui dentro do sistema. Também vai aparecer aqui toda na parte do organizador. Quando eu configurar o organizador, ele vai estar dividido em objetos de negócio. Então, esse é um termo aí bastante utilizado. Um outro termo também bem utilizado vai ser o termo que eu vou utilizar agora. Eu acabei de fazer a criação, então, do meu ticket, que foi o meu objeto de negócio, e agora eu tenho a visão em detalhes do meu objeto de negócio. Então, esse termo novo que é o VDOB, visão geral, visão detalhada de objeto de negócio, é um novo termo que a gente possui aí. Então, é quando eu estou vendo em detalhes ou a informação de um ticket, ou a informação de uma FAQ, as informações de um ativo. Então, esse é um outro termo que às vezes pode ser que apareça aí também na documentação oficial. Agora, fiz a criação do meu chamado. Uma coisa importante para mostrar aqui também, após a criação do meu ticket, é que eu continuo independendo da tela que eu estiver. Naquela tela eu estava na parte da criação, mas agora eu estou na tela após a criação. Esses menus aqui de personalização, o menu principal, o menu de ação, são opções que sempre vão aparecer independente da tela que a gente tiver no sistema. Uma outra opção importante de eu mostrar antes de vir aqui para a visão do meu chamado em detalhes é essa opção aqui de configuração. Assim como eu falei que tem diferentes layouts aqui que podem ser utilizados, se tiver alguma informação que para o analista não é importante visualizar, então, por exemplo, o histórico, para ele não quer visualizar, algo nesse sentido, essas opções podem ser configuradas aqui na parte de configurações, essa opção aqui de engrenagem. Então, aqui eu consigo excluir ou adicionar outras coisas também, se eu desejar. Eu posso selecionar aqui o meu layout e aí eu coloco as informações que eu quero ou não que apareçam. E aí eu posso customizar da maneira que eu desejar aqui também. E cada um desses blocos aqui, por exemplo, propriedades, histórico, informação do cliente, eles também têm uma configuração. Caso eu queira trocar o nome desse meu widget, por exemplo, aqui, que está propriedades, caso eu queira alterar o nome dele, eu posso dar um salvar aqui e ele já altera aqui para mim o nome. Lembrando que todas essas alterações que envolvem configuração, elas são únicas, analista por analista. Então, no meu atual analista aqui, que é a Daniela, eu tenho essa configuração. Se eu acessar de outro agente, pode ser que tenha outra configuração. Então, isso aqui é tudo personalizado, tudo individual. Voltando aqui para o meu chamado, deixa eu vir aqui nos meus chamados criados recentemente e acessar ele aqui.
E agora eu vou mostrar algumas ações que a gente tem disponíveis aqui. Primeiro ponto, assim como na tela da criação, eu tenho diferentes layouts. Então, caso eu queira distribuir aqui a informação de uma determinada maneira, eu posso aqui ajustar no sistema. Aqui eu tenho o meu menu de ações, que é onde eu posso trocar várias informações do meu ticket. E aqui o menu de atalho, caso eu queira ir para alguma informação específica dentro do meu ticket. Eu sempre vou ter aqui o nome dele, mostrando qual foi aquele título que eu inseri no assunto. E a partir daqui são algumas abas que a gente tem que são customizáveis. Elas sempre vão aparecer, mas você pode configurar se quer ou não que elas exibam, tudo bem? Também fazendo aqui na parte de configurações. Então, eu seleciono o meu layout e coloco aqui com base no layout o que eu quero que apareça ou não. Ele já tem uma configuração padrão, então se eu quiser remover alguma coisa, por exemplo, que para mim não é importante, eu posso colocar aqui excluir. E se por acaso no futuro eu quiser voltar com essa configuração, eu posso colocar aqui adicionar, ou então vir aqui na opção de restaurar. Vou dar um cancelar aqui. E agora eu vou passar sobre cada uma dessas seções, explicando a diferença entre uma e outra. As duas primeiras que eu tenho aqui são informações dos artigos, as informações das interações que são trocadas entre o cliente e o analista, o agente. Aqui eu tenho uma versão resumida, que é chamada de visão comunicação compacta, que eu vou ter o resumo de todos os artigos que foram enviados, vai ter sempre o canal, se foi o cliente que encaminhou ou se foi o agente que encaminhou, e sempre aqui a informação do assunto e da data de criação desse meu artigo. E se eu selecionar um determinado artigo, ele expande e me traz aqui o texto que foi preenchido, que no caso aqui, esse foi o texto que eu preenchi na tela de abertura. A comunicação em linha do tempo, ele também traz informações dos artigos, mas ele traz numa configuração um pouco diferente. Então, se eu vim aqui, por exemplo, e adicionar uma nota, vou colocar uma nota em análise. Vou adicionar uma nota aqui e vou dar um enviar. Ele traz aqui essa comunicação em linha do tempo. Então, de um lado, ele vai trazer as informações do agente e do outro lado, ele traz as informações do cliente. Se tiver notificações nesse meio tempo também, ele traz essa visão de linha do tempo. Então, ele começa ali do final com o número 1 e vai subindo e vai sempre trazendo de um lado clientes e de um lado analistas. Então, vocês podem escolher se querem, por exemplo, ter as duas comunicações ou se querem apenas utilizar uma ou utilizar outra. Eu utilizo bastante essa parte aqui da comunicação compacta, porque acho que ela traz um resumo ali das interações. Então, para mim, é uma opção um pouco mais fácil de visualizar a informação, mas vocês podem escolher da maneira que desejar. Saindo aqui da parte de artigos, eu tenho a opção de propriedades, que é o resumo de tudo que foi preenchido ali na tela da abertura. Então, eu tenho, por exemplo, um número do chamado, onde eu posso colocar aqui para copiar o número dele. Eu tenho a informação da data de criação, se ele está bloqueado, então se tem alguém atendendo ou não, se tem alguém monitorando esse meu chamado ou não, qual a prioridade dele no momento, a fila que ele está no momento, estado, serviço e SLA, parte aqui de proprietário, a cor do nível de serviço, o tipo e o tempo contabilizado. Então, conforme eu fui preenchendo os campos, ele foi trazendo aqui algumas informações para mim. Pode ser que para um ticket tenha menos informação e para o outro tenha mais. Isso é sempre conforme as informações que já foram preenchidas. Aqui eu tenho uma outra aba aqui em relação a pessoas, então ele vai trazer quem criou o meu ticket, o nome e algumas ações aqui para conversar pelo chat ou encaminhar um e-mail. Então, aqui você copia o e-mail desse analista, o proprietário e, se tiver habilitado no sistema o responsável, ele traz aqui também essa opção disponível. E aqui embaixo é aquela parte de informação do cliente e do usuário cliente, que já estava na tela de abertura.
Então, ele divide aqui o solicitante, o usuário cliente, e o cliente e traz as informações relativas para cada um dos dois. E aqui embaixo eu tenho a parte de anexos, então conforme eu vou trocando ali informações nos artigos e vou tendo anexos novos, ele vai trazer aqui no final todo um resumo dos anexos que foram trocados e com uma opção aqui para exportar todos eles só no formato zip. Eu tenho outras abas que aparecem aqui também, mas que elas só vão aparecer se for utilizado ou não. Então, por exemplo, se eu colocar um rascunho em alguma comunicação, ele vai trazer uma aba aqui de rascunhos. Se eu fizer uma associação desse chamado com outro ticket no mesmo assunto, aí ele vai trazer uma aba ali de tickets associados. Então, eu tenho opções que ficam ocultas aqui na configuração e que vão aparecer conforme eu vou utilizando elas ou não. E cada uma dessas opções aqui, lembrando que elas têm as suas próprias configurações, que fica nessa opção aqui, de visualizar a informação do meu widget. E aí eu posso configurar cada um aqui da maneira que eu desejar. Configurar a informação que eu quero que apareça, trocar o nome, tudo isso aqui é configurável pelo analista. Ele tem essa liberdade aí bem ampla no sistema. Então, todos aqui vão ter essa aba de configurações. Uma coisa interessante que a gente dá para fazer, por exemplo, é duplicar algum determinado widget. Então, se, por exemplo, eu tenho aqui a parte de comunicação compacta e eu quero criar uma que traz informações, os artigos do analista e outro do cliente, eu consigo fazer isso. Então, eu venho aqui, por exemplo, na parte das minhas configurações, coloco que eu quero adicionar mais uma comunicação compacta, dou um salvar aqui, ela vai aparecer provavelmente aqui no final da tela, então eu vou voltar aqui e vou deixar ela na parte de cima, junto com a outra que a gente já possui. Vou dar um salvar. E agora eu tenho aqui duas comunicações compactas. Eu vou trocar aqui o nome de uma e vou colocar artigos do cliente. Vou dar um salvar. E para outra eu vou colocar artigos do agente. E vou salvar aqui também. E agora eu tenho aqui os meus dois widgets e eu troco aqui o filtro para exibir a informação de um e para exibir a informação do outro. Então, vou colocar aqui que eu quero trazer aqui no tipo de remetente o cliente. Vou dar um salvar nesse meu filtro. E aqui no outro, eu vou colocar um outro filtro e vou colocar o tipo de remetente como agente. E vou dar um salvar também. E aí, com isso, eu já tenho aqui, então, um widget de artigos do cliente e outro de widgets do agente. Então, eu posso criar esse tipo de configuração no sistema. Não preciso ser administrador para isso, eu só preciso conhecer essa parte de configuração e posso criar algo aqui nesse sentido. Se eu quiser depois voltar da maneira que estava padrão, é só vir aqui e dar um restaurar. Então, é esse um exemplo aí das várias possibilidades que a gente tem a mais nessa versão 8. Agora eu vou para a parte de ações, vou comentar alguma delas aqui no sistema. Antes disso, eu apenas vou vir aqui e vou me colocar como proprietário, porque eu tinha colocado a Sara. Então, vou colocar novo proprietário e vou dar um salvar. Assim vai aparecer para mim todas as informações possíveis nas ações. Então, meu ticket já atualizou com sucesso, já sou a proprietária dele, já vai aparecer aqui
na parte de proprietário. E com isso, algumas ações que a gente possui. Primeira delas, ações de comunicação. Então, aqui é a parte que tudo que envolve a criação de novos artigos no sistema e a comunicação com o meu cliente. Então, é onde eu faço a criação de uma nova nota, que essa aqui é uma nota interna, no caso. Então, se, por exemplo, eu quiser pedir para alguém verificar alguma informação da VPN. Então, vou colocar aqui, aguardando a informação. Vou colocar aguardando a informação de infraestrutura sobre a VPN. Coloquei essa nota é uma informação interna, meu cliente não precisa saber sobre ela, e vou dar um enviar aqui. Ele já atualizou, já trouxe aqui para mim essa minha nota, então todas essas informações que tiverem no assunto com essa cor azul no fundo, são informações de notas internas, então são informações que vão aparecer apenas para os analistas, não aparecem para o cliente. E aqui são outras informações, como por exemplo, registrar uma ligação de entrada ou de saída. Então, seleciono aqui e coloco, posso alterar o estado se quiser e preencho o assunto e o texto. E informações de envio de SMS ou de e-mail de saída. Então, tudo aqui, essa parte de ações de comunicação é relativa a interações ou internas entre analistas ou então com o cliente. A parte aqui de organização envolve trocar várias informações disponíveis dentro do ticket, que vai aí de desbloquear ele e deixar ele disponível para todas as pessoas atenderem, trocar algumas informações do ticket, então ele vai trazer aqui o título, o tipo, o serviço, e eu posso alterar aqui alguma informação se eu desejar. A parte de agrupar o chamado a outro, que eu vou comentar um pouco mais para frente. A parte de monitorar o ticket, que eu posso aqui selecionar e eu vou passar a monitorar ele. O monitorar é uma função bem interessante que tem no sistema, que é caso eu queira ficar observando esse meu chamado, eu não vou atender ele necessariamente, mas eu preciso saber toda vez que ele for atualizado, que for enviado um e-mail para o cliente ou que o cliente encaminhar alguma informação. Então, pode ser utilizada essa opção de monitorar. Outra opção que a gente tem aqui nas ações é depois de parar de monitorar, então ele consegue parar de monitorar por aqui. Essa opção é caso eu queira colocar esse meu determinado ticket dentro de um processo para ele seguir um determinado workflow, um determinado fluxo. É possível fazer isso no sistema, eu tendo os meus processos configurados. A opção de novo compromisso é caso eu queira associar esse meu ticket a um compromisso de calendário, que vai ser mostrado um pouco mais à frente no terceiro vídeo do webinar. Aqui é a opção para fechar esse meu chamado, então ele vai trazer aqui os estados de fechamento, por exemplo, fechado com êxito, fechado sem êxito. Aqui a parte de associar objetos a esse chamado, lembrando que objetos não são só outros tickets, então eu posso associar a, por exemplo, uma FAQ ou a um item do catálogo de serviço. A parte de mover esse ticket para uma outra fila. Alterar o estado de pendência dele, então colocar, por exemplo, que ele está pendente com o cliente ou um lembrete de pendente. Trocar a prioridade do meu chamado, ele vai trazer aqui atual e traz as opções disponíveis para trocar de prioridade. Parte aqui de pessoas é tanto trocar o proprietário do chamado atual, ele vai trazer aqui todos os proprietários para essa determinada fila e eu consigo alterar. Ou então eu também posso alterar o meu cliente. E aí posso colocar o login dele, o e-mail, ou então utilizar a lista aqui de usuários clientes. E a última opção é para visualizar o histórico do chamado. E aqui ele traz um resumo de tudo que foi feito no chamado, sejam ações dos agentes ou do sistema. Ele traz tudo aqui com o nome e com o horário que foi feito e o que foi feito. E a parte de imprimir o ticket, caso eu queira imprimir ele, gerar um PDF com as informações, ele gera aqui para mim, e aí eu consigo imprimir isso para encaminhar para alguém.
Então, aqui são o resumo de algumas ações que a gente tem por padrão no sistema, que envolvem aí tanto a parte de interações, e-mail, como também informações do meu ticket, informações de pessoas, mas no TRS-8 a gente tem uma outra opção também, que eu vou mostrar logo em seguida. O último ponto que é importante mostrar também, apenas para quem já conhece das outras versões, é que anteriormente essas opções aqui, elas sempre me levavam para uma outra aba do navegador. Então, se eu quisesse trocar a prioridade, ele abria uma aba aqui do lado para eu trocar a prioridade. Agora, tudo isso fica na mesma tela. Então, se eu quiser trocar, por exemplo, algum campo, ou então adicionar uma nota, tudo isso aqui vai ficar permanecer na mesma tela do meu chamado. Então, não preciso mais ir para uma outra aba para fazer essa ação. Fica tudo por aqui, onde eu posso, se eu quiser expandir, minimizar ou fechar essa nota, eu consigo aqui facilmente, sem precisar ir para uma guia extra. E uma outra coisa que a gente tem aqui interessante, que pode ser utilizado e habilitado no sistema, é assim como eu tinha aqui para trocar, por exemplo, o meu ticket de uma fila para outra, utilizando essa opção aqui, eu posso trocar dentro da própria tela do chamado. Então, o que significa isso? Eu posso habilitar aqui para poder fazer alteração nessa própria tela das propriedades. Então, vai aparecer aqui uma opção com um lápis para você alterar e você clica nela e troca aqui rapidamente a fila, o estado ou a prioridade do chamado. É uma opção que tem que ser habilitada no sistema, ela não vem habilitada por padrão, mas se você quiser habilitar, você pode e aí consegue fazer essa alteração aqui rapidamente na parte das propriedades, sem precisar vir e selecionar uma ação. Pode ser interessante para alguns casos, onde eu tenho atendimento que é mais rápido, então são muitos chamados sendo abertos por momento, mas se for necessário ter um registro de quando foi alterada alguma informação, pode ser que utilizar a opção de ações ainda seja a melhor escolha. E agora eu vou falar sobre algumas outras ações que a gente tem disponível no sistema, que não são as ações que está aqui na parte de ações, e sim as informações que ficam disponíveis aqui dentro de um determinado ticket. Besteira. E agora eu vou falar sobre algumas outras ações que não estão aparecendo aqui nesse menu, que são as ações que ficam dentro dos artigos. Então, são as opções que eu tenho disponíveis aqui, que são as opções de responder essa minha interação aqui através de uma nota, ou através de e-mail, ainda na opção de e-mail, mas para responder a todos, ou então encaminhar esse e-mail. Então, se eu seleciono, por exemplo, aqui a opção de responder a todos, ele vai, se tiver pessoas em cópia, ele vai colocar todos eles em cópia. E aqui eu configuro a mensagem que eu vou mandar para o cliente. Posso colocar outras pessoas em cópia, pode ser também para uma cópia oculta. E aqui eu tenho já o assunto que já traz pronto aqui para mim e posso colocar, por exemplo, que estamos verificando o seu ticket. E aqui encaminho um e-mail para ele. E tem outras opções aqui também dentro do artigo, como por exemplo as que já estavam aparecendo na aba ali anterior. Eu tenho também opções para poder dividir esse meu artigo. Então, se eu quiser pegar essa informação que está no artigo e criar um outro chamado com essa informação, é possível utilizando a opção dividir. Se eu quiser copiar o link do meu artigo, esse link aqui, ou então imprimir esse determinado artigo. Uma outra opção que a gente tem aqui importante é essa opção de marcar como importante. Então, uma vez que eu faço isso, ele fica com um símbolo aqui, com esse símbolo de raio, e indica que essa determinada nota, esse determinado e-mail, ele é importante, às vezes ele reúne todas as informações do chamado, como se fosse um resumo, então é como se fosse um alerta, caso um outro analista pegue esse ticket, para ele consultar essa determinada informação antes. Agora eu vou falar sobre três opções rapidamente, um pouco mais a fundo, que é a opção de associar, agrupar e mostrar o dividir também. Então, começando pelo dividir,
Eu tenho essa opção aqui, que eu posso utilizar, de dividir artigo, que eu pego essa informação aqui que foi inserida e crio um novo chamado para ela. Então, ela pode ser interessante para quando, por exemplo, um cliente encaminha 3 coisas diferentes dentro de um único e-mail. E às vezes são coisas que vão ser feitas por equipes diferentes. Eu posso pegar essa informação inicial e abrir chamados diferentes para cada uma delas ser tratadas em um chamado em si. Aqui eu preciso colocar se vai ser um chamado por e-mail, um chamado via fone ou através de processo. Eu vou colocar que vai ser via fone e ele vai ter uma associação, vai ser filho desse chamado pai aqui. Dou enviar e com isso ele traz aqui já várias informações pré-preenchidas, ele já traz o cliente, já traz a fila, aí eu posso alterar se eu quiser para outra fila. Se eu já quiser colocar o proprietário também. O serviço, se eu quiser colocar outro serviço, eu também consigo, colocar outra prioridade. E aí, eu posso também trocar o texto. Ele vai trazer o texto que eu coloquei para dividir, mas se eu quiser trocar, colocar outras informações, eu consigo também. Vou dar um criar. E aí, esse aqui é o chamado novo. Ele vai trazer ali para mim as configurações dele, as informações. E aqui no final, ele vai trazer os tickets que estão ligados a ele. Então, essa aqui é uma daquelas abas que eu comentei que elas só iam aparecer depois que elas fossem utilizadas. Então, como eu fiz uma associação, fiz uma divisão ali de chamados e criei uma associação entre os dois, aí ele já apareceu aqui para mim essa aba de tickets ligados. Então, essa é a primeira opção, a opção de dividir, que eu fui lá e criei um novo. E o que eu posso fazer é que se eu já tivesse um chamado já criado, eu poderia criar essa mesma associação entre eles, usando essa opção aqui de linkar objetos. Primeira coisa que ele vai perguntar aqui é se eu quero fazer uma ligação com um ticket ou com outros objetos de negócio. Aqui, por padrão, ele já traz os tickets, mas eu posso colocar, por exemplo, base de conhecimento, eu posso colocar item de configuração, compromisso. Então, eu coloco, por exemplo, aqui a minha base de conhecimento. Se eu quiser utilizar algum filtro, como eu só tenho 2 aqui, essa lista carrega rápido, mas se eu quisesse filtrar por alguma categoria, ou por título, ou pelo número dela, coloco aqui a associação e coloco adicionar selecionado. E aí, ele traz aqui para mim as bases de conhecimentos ligadas a esse chamado também. Então, aqui são outras várias coisas que a gente dá para fazer no sistema. E se eu vim aqui na base de conhecimento em si, ele vai trazer aqui para mim o artigo da FAQ, da base de conhecimento, e no final ele vai trazer os tickets que já foram associados a ela. Então, isso é bem interessante caso o analista, o agente esteja consultando essa FAQ e ele está procurando alguma coisa relacionada com esse problema, algum chamado aí passado, ele pode consultar aqui na parte de tickets ligados. E a última opção que a gente possui aqui, que é importante comentar, é sobre a opção de agrupar tickets. Essa opção, ela costuma ser um pouco confundida com a parte de associar, mas elas fazem coisas completamente diferentes. A associação, como eu tinha dito, é para você criar um vínculo entre esse ticket e um outro determinado objeto de negócio, que pode ser outro ticket, e aí ele seleciona aquela relação de pai e filho, ou pode ser uma FAQ, um artigo, um item de configuração, algo assim. A parte de agrupar tickets é quando eu tenho 2 tickets separados e eu quero que eles se transformem em apenas um. Então, pode ser alguma informação que um cliente caminhou um outro e-mail e não estava vinculado a esse ticket que já estava aberto, ou pode ser um ticket duplicado, você quer transformar em apenas um. Então, caso você queira utilizar essa opção, ela vai pegar, você vai colocar, por exemplo, o ticket que você quer agrupar, aí você pode pesquisar pelo número, pelo cliente, algo assim. E aí você seleciona ele, coloca aqui um registro falando que vai ser agrupado, e depois que você der o agrupar,
vai deixar de existir um deles. Um deles vai ficar ali como estado agrupado, indicando ali que ele foi agrupado, foi mesclado com outro determinado ticket, e toda a informação dele, todos os artigos, as interações que foram mandadas, vai ficar para apenas um artigo. Então ele vai passar de dois, ele vai ser apenas um. Essa opção é bem importante quando a gente tem muitos chamados abertos no sistema, que pode ocorrer essa parte de duplicar. Às vezes o analista está criando um e outro analista está criando o mesmo ticket, ou o cliente caminha dois e-mails de contas diferentes sobre o mesmo assunto. Então essa opção ela pode ser usada, mas ela tem que ser usada com um pouco de cuidado, porque uma vez que você pega e mescla dois chamados em um, você não consegue desfazer esse agrupamento, ele é feito apenas uma vez. Por isso que ele já traz até aqui para mim configurado, filtrado o cliente, para você não ter nenhum problema de às vezes agrupar para outro cliente que não tenha relação com esse assunto, mas é importante tomar cuidado na hora que for utilizar essa opção aqui em específico. Eu vou dar um finalizar aqui, porque eu não quero fazer o agrupamento. Bom, e com isso a gente abordou tudo que era necessário nesse primeiro vídeo do webinar. Mostrei para vocês como ficou a interface do agente nessa parte da versão nova. Mostrei a parte de criação de chamados, a tela após a criação do chamado, as ações disponíveis. E explorei um pouco mais a fundo as opções de agrupar, dividir e associar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma questão adicional, como eu falei no início do vídeo, podem entrar em contato no site do trs.com.br, na barra de contato, que o nosso time de vendas entrará em contato com você. Muito obrigada por ter ficado no vídeo até o final e vejo você no próximo vídeo, que será sobre a parte de personalização no OTRS 8.